Alô? Alô? Ok. Bom, boa tarde. Obrigado pela atenção. Desculpe o atraso aqui. Tá? Eu vou primeiro agradecer o convite da organização do evento, do professor Luiz Souza. Eu vou fazer uma apresentação de uma pesquisa que está em andamento ainda, uma pesquisa desenvolvida no Laboratório de Documentação Científica da Escola de Belas Artes, que é um laboratório dedicado à documentação de obras de arte que são levadas à escola para restauração, no Centro de Conservação e Restauração, o SECOR. E esse laboratório trabalha basicamente com registro fotográfico em altíssima resolução e registro em raio-x e registro em fontes de luz ultravioleta e infravermelho para os processos de acompanhamento dos trabalhos de restauração das obras que chegam lá. Essa pesquisa minha, ela é parte de um projeto de doutorado que eu estou desenvolvendo, por isso que a pesquisa está em andamento, e que trabalha com a paisagem natural sob um viés de observação científica, de documentação, usando os mesmos recursos, as mesmas metodologias que a gente usa no laboratório de documentação científica. Basicamente, ela se propõe a fazer um mapeamento da paisagem, um mapeamento concebido como um registro fotográfico que, além de considerar as questões de expressão estética, de expressão artística das imagens, ela produz imagens com características que possam ser usáveis por outras áreas do conhecimento, como especialmente as áreas de ciências ambientais, como geografia, geologia, ecologia, biologia, e também as áreas de estudos socioambientais, como sociologia, história, antropologia. Eu vou falar rapidissimamente sobre o laboratório. Ele basicamente usa processos digitais de alta resolução para ter o máximo de fidelidade e consistência de cores nas imagens e ter o máximo de possibilidade de acesso e perfeição de redundância, de armazenamento das imagens, ou seja, de poder ter imagens que possam durar o tempo maior possível em termos de preservação e de facilidade de acesso. Isso para dar exatamente uma relação entre a preservação do acervo, que precisa ser pouco consultado em função da qualidade da captura, e a facilidade de disponibilização de informações sobre ele. Essas são ilustrações do tipo de equipamento que a gente trabalha lá. São equipamentos fotográficos de grande formato, usando sistemas de captura digital por varredura. É um sistema de câmera fotográfica que trabalha como um scanner de papel ou de filme, né, que ele é acoplado na parte traseira da câmera. Desculpa. Então, ok, obrigado. Ok, obrigado. Tá. Isso aqui, basicamente, é o coração do sistema. Tá? Esse é um sistema que ele funciona como um scanner no plano do filme, no plano de focalização da imagem e captura a imagem projetada pelo objetivo aqui, dando uma resolução no modelo mais recente que nós temos lá, de 192 megapixels na imagem. Uma imagem bastante alta. Esse é o sistema. Aqui é a área de leitura do scanner. Essa é uma ilustração do sistema montado, a câmera com o scanner montado aqui e uma obra sendo fotografada usando uma cartela de gerenciamento de cores, uma cartela de referência de cores, para que a gente possa incorporar à imagem registrada referências sobre a cor mais precisa da imagem. Tá? Esse sistema ele incorpora o gerenciamento de cores na captura, no tratamento, no armazenamento e na impressão das imagens. Esses são alguns exemplos de imagens capturadas por esse tipo de equipamento. Essa imagem ela tem uma resolução aproximada de 6.000 por 6.000 pixels, ou uma imagem de 36 megapixels. Esse é um detalhe da parte do olho da imagem. Isso é uma escultura de um Cristo, foi restaurada lá no SECOR. É um Cristo que hoje está na Presidência da República, no gabinete do presidente. Esses são mais alguns exemplos de imagens trabalhadas lá, com alguns detalhes também. Isso é um exemplo de imagem capturada do mesmo Cristo anterior por uma captura fotográfica de fluorescência ultravioleta. E essa é uma imagem de uma radiografia, também, uma imagem feita em filme radiográfico, mas escaneada em alta resolução. A gente tem um acervo de imagens escaneadas em alta resolução que é disponibilizado e permite a análise de áreas restritas da imagem com uma resolução muito alta.
Bom, aqui eu entro rapidamente na minha pesquisa particular, que é essa pesquisa ligada à paisagem. E que, como eu disse, ela propõe um mapeamento da paisagem para que a gente possa ter uma base de dados referenciada cronológica e geograficamente e que possa ser usada para análise das diversas situações que possam ser encontradas nos diversos ambientes retratados do ponto de vista de ciências de estudos ambientais. Uma característica básica desse processo é a possibilidade da gente fazer uma sequência de fotografias separadas por um intervalo de tempo, mas tomadas no mesmo ponto, na mesma localidade, de modo que possam ser comparadas essas imagens e essa comparação, então, possa servir de base para análise sobre as alterações, sobre as mudanças ocorridas nesses locais ao longo do tempo. Isso aqui são exemplos desse processo de refotografia. Existem vários casos disso no mundo, a maioria deles concentrados nos Estados Unidos, mas tem vários casos na Europa também, vários estudos desse tipo. Esse é o exemplo mais famoso, que é um projeto de refotografia desenvolvido no estado do Arizona e de Utah, nos Estados Unidos, na década de 70 e na década de 1990, em que o grupo de pesquisadores trabalhou com uma série de fotografias do acervo das expedições geológicas que o governo dos Estados Unidos empreendeu na década de 1860, 1870, no oeste e sudoeste americano. Eles refotografaram cerca de 120 locais que tinham sido fotografados por volta de 1860 e refizeram essas fotos em 1978, nesse caso aqui, é a foto da mesma posição da foto anterior, e posteriormente, nesse caso aqui, em 1997. Tem vários exemplos, eu vou passar rapidamente. Essa é uma foto do século XIX e aqui do século XX. O que é interessante nesse processo é que, como eles fizeram, a grosso modo, 3 conjuntos de imagens dos mesmos locais, em alguns locais, as mudanças ocorridas desde o século XIX até a década de 1970 foram muito grandes e nos 20 anos seguintes foram muito pequenas ou pouco notáveis. Em outros casos, as mudanças foram muito pequenas em 100 anos, 110 anos, e nos 20 anos seguintes mudaram radicalmente. Então, na verdade, é um processo dinâmico, evidentemente, as alterações dos locais, mas a possibilidade de se fazer um acompanhamento repetido continuamente, regularmente, nos traz a possibilidade de comparar dados que normalmente não são obtidos por outras fontes de informação. Os dados visuais, muitas vezes, são mais notáveis em alguns aspectos do que dados de estatísticos ou dados de coleta geográfica. Esse aqui é um exemplo, um estudo de caso, nesse meu projeto, de possibilidade de relocalização de uma imagem antiga. No caso aqui, eu parti de uma imagem que é um esboço, é um desenho do Moritz Rugendas, que é um pintor, um desenhista alemão, né, que trabalhou aqui no início do século XIX. Isso é um detalhe Isso aqui é o Morro do Frazão, é um morro aqui perto de Ouro Preto, perto da localidade de Antônio Pereira, e que, nessa projeção não está sendo possível ver, mas aqui atrás está um esboço da Serra do Caraça. E eu procurei repetir essa imagem, buscando a localização de onde o Rugendas teria tomado esse desenho, de onde ele teria feito esse esboço. Bom, tem um processo que eu não vou detalhar aqui, porque é um pouco demorado, mas, basicamente, eu consegui chegar numa localização que tem aqui a posição do Morro do Frazão e o Caraça também está aqui atrás. Desculpa, a projeção está um pouco clara, então é difícil perceber esses detalhes. Nesse caso aqui, não foi possível chegar exatamente na posição onde o Rugendas fez. Isso aqui, na verdade, é próximo, logo ao lado da estrada de acesso, a antiga estrada de acesso Antônio Pereira, mas o local, pelos meus cálculos, o local de onde ele fez as tomadas hoje não existe mais. Na verdade, existe uma mineração de bauxita abandonada aqui, e que essa mineração erodiu o local onde ele estava. Então, não é possível chegar na mesma localidade. Então, isso aí está aproximadamente uns 150, 200 metros, um pouco ao sul, ao sudoeste da localidade onde ele fez isso. Bom, esse aqui é só uma comparação das duas imagens, lado a lado. E aí o meu projeto ele se concentrou no mapeamento. Na verdade, eu não estou fazendo um mapeamento, eu estou propondo um modelo de mapeamento. E que esse modelo ele tomou como base algumas áreas da Serra do Espinhaço, que é um mapa da Serra, né, que é basicamente a região de Diamantina, a região de Conceição do Mato Dentro, a região aqui da Serra do Cipó e aqui a região do Quadrilátero Ferrífero. Eu vou mostrar casos de apenas duas áreas dessas regiões. As primeiras imagens são imagens anteriores ao meu trabalho, ao início desse trabalho, mas que eu já vinha fazendo há bastante tempo, trabalhando com a câmera de formato grande, usando filme fotográfico.
São imagens que são referenciadas geograficamente, a gente tem aqui as coordenadas referenciadas dela, e, na maioria dos casos, tem a data e o horário da tomada também. Isso aqui é a região a imagem anterior era a Cachoeira da Capivara, na Serra do Cipó. Não é dentro, mas é próximo ao Parque Nacional da Serra do Cipó. Isso aqui é um trecho da estrada entre São Gonçalo do Rio das Pedras e Milho Verde, na região de Diamantina, que é uma estrada que tem um projeto de pavimentação para asfalto do governo do estado e que essa estrada liga as cidades de Diamantina ao Cerro, passando por duas vilarejos muito pequenos, que são São Gonçalo e Milho Verde, e um vilarejo menor ainda, que é o Val. Esse projeto de asfaltamento provavelmente vai causar transformações muito grandes no aspecto paisagístico da região e no aspecto socioeconômico, socioambiental da região. As populações das cidades vão ter o seu modo de vida radicalmente alterado. Então, o que eu estou fazendo é fotografando trechos dessa estrada e da região e propondo a continuação dessa refotografia daqui a 5 a 10 anos para avaliar como que essas mudanças vão afetar o modo de vida das pessoas. Eu estou fazendo isso só como referência, né, em comparação àquele acervo que eu mostrei antes do governo dos Estados Unidos, das expedições geológicas. Nessa região da Serra dos Pinhais, nós praticamente não temos fotografias capturadas em épocas anteriores. A gente tem várias imagens, mas não são acervos que não estão sistematizados, organizados e muito menos disponibilizados. Então, a minha ideia é montar uma base de dados que possa ser disponibilizada para que a gente possa refazer essa comparação em períodos regulares daqui para frente, e então poder analisar essas imagens e tomar com base nelas, analisar as mudanças ocorridas nesses locais. Também aqui na estrada de São Gonçalo para Milho Verde, aqui, na verdade, a borda da estrada, que é uma região que ela é uma chapada, e ao fundo está o Pico do Itambé, que é um parque estadual. Aqui, aqui na região de Lavras Novas, próximo ao Ouro Preto, isso é uma ponte sobre o córrego Rancharia, são as pontes de cantaria do século XIX, que hoje essa ponte tem, o asfalto passa por cima dela. Bom, esse trabalho meu, eu vou mostrar então algumas imagens já feitas com esse equipamento do laboratório, que é um equipamento digital de alta resolução. Aqui também a próxima Ouro Preto, a Serra da Chapada, ao fundo está o Pico do Tucolomi. Aqui eu estava tomando isso do alto da Serra de Ouro Branco. Eu vou abrir rapidamente aqui um outro programa, só para mostrar essa imagem com uma resolução mais alta. Essa imagem, ela tem o nível de detalhamento que a gente pode ver aqui, que é basicamente esse nível. Isso aqui é a cidade de Itatiaia, no pé da Serra da Chapada. Ela está aqui. Essa imagem ela tem resolução, ela não é ainda a resolução mais alta do equipamento que permite, né? E ela está aqui, nessa apresentação, também reduzida em tamanho. Porque senão não tem computador que aguente abrir essas imagens nesse tempo. Né? Mas só para vocês terem uma ideia, desculpa. Eu preciso achar aqui. Aqui passa a estrada que vem de Ouro Preto para Ouro Branco. Aqui está o Pico do Tucolomi. Bom, deixa eu passar rapidamente para algumas outras imagens na sequência. Essas imagens são na Serra da Gandarela, é uma serra próxima a Rio acima. Na verdade, é a continuação da Serra de Ouro Preto em direção a norte. Né? E essa região, né, na região de Diamantina, a probabilidade de mudança é causada basicamente pela possibilidade de expansão urbana por causa do asfaltamento da estrada. Aqui a gente tem um risco de alteração ambiental enorme, que é um projeto de mineração, um projeto da Vale nessa região, que deve afetar provavelmente o entorno da serra todo. E esse ponto aqui é exatamente a nascente de vários córregos que nascem na serra e que correm para a bacia do Rio das Velhas. Também são imagens em alta resolução, a gente pode observar, eu vou só passar a segunda imagem na sequência, elas na verdade elas formam um díptico, elas são uma sequencial a outra. Aqui é uma das nascentes do Ribeirão do Prata, que é um córrego que passa por Raposos e abastece a cidade de Raposos.
vocês terem uma ideia do nível de detalhe, né, a gente pode usar essas imagens para fazer estudos de botânica, por exemplo, de comparação de crescimento de vegetação. Tem estudos de caso na Europa que usam esse tipo de documentação da flora para analisar mudanças climáticas. Você pode analisar pelas progressões no desenvolvimento da vegetação, como que as alterações climáticas estão causando essas alterações no crescimento. E daí inferir dados sobre as mudanças climáticas em si. Paulo, por favor, viu? Pois não, rapidamente, está terminando aqui. Isso são mais alguns exemplos, aqui são na região do Vale do Rio das Velhas, também são imagens que permite a análise. Isso aqui é uma região na borda da estrada que liga Nova Lima a Rio Acima, que é uma região que está em vias de ser transformada também por questão de ocupação imobiliária. Essa estrada, hoje asfaltada, ela está sendo duplicada e existem vários projetos de ocupação imobiliária dessa região dentro do plano de expansão da cidade de Nova Lima, na direção do Vale do Rio das Velhas. A informação que eu tenho é que são aproximadamente 7 mil empreendimentos entre a Serra do Curral e a região de Rio Acima. Tá? O nível de detalhamento, também, só para a gente ter uma ideia, é esse nível de observação dos detalhes, né, da criação de gado lá, né, ou de análise detalhes da ocupação urbana e das bordas do rio. E essa aqui é uma panorâmica, de novo, na Serra do Gandarela, que é uma... Deixa eu voltar aqui. Tá. É uma panorâmica que pega o lado da Serra do Gandarela voltado para a Serra da Moeda e a Serra de Itabirito. Tá? Para vocês terem uma ideia, aqui assim mais ou menos está a Serra de Itabirito, para o lado de cá está o lado da Serra da Moeda, para o lado do Retiro das Pedras, e para cá está o lado já próximo à Serra do Curral. Tá? E é com esse nível de detalhe que a gente pode ter imagens capturadas que possam... Estou procurando aqui o Pico do Itabirito, que está aqui. Tá? Visto da Serra do Gandarela, tem uma distância de aproximadamente 40 quilômetros, a grosso modo, entre essas duas serras, nessa direção. Tá? E para o lado de cá está a região da Serra do Curral. Aqui são os prédios aqui do Belvedere, lá em Belo Horizonte, né, aqueles prédios da região da Lagoa Seca. Tá? Isso aqui é uma panorâmica. Essa imagem ela também está reduzida aqui. Elas é uma montagem de 9 imagens capturadas com essa câmera de alta resolução. O arquivo original disso é um arquivo de cerca de 3,5 gigabytes de tamanho físico da imagem. Essa é uma outra panorâmica também da região, tá? Só que é uma panorâmica tomada do alto da Serra do Baú, próxima à Serra da Gandarela também. Desculpa. Ele não está conseguindo abrir aqui, eu vou passar por essa aqui. E essa aqui é uma panorâmica menor um pouco da Serra do Gandarela, tomada do alto da serra em direção à Serra do Caraça. E é uma região que está próxima a essa área de mineração que a Vale do Rio Doce pretende explorar. Aqui é a Serra do Caraça. Tá, que vocês podem reconhecer as feições, os contornos do Caraça, dentro da serra, dentro do Parque do Caraça. E essa imagem ela vai desde a Serra de Ouro Preto, que está aqui, que é o Pico do Monte, na Serra da Capanema, até a direção da Serra da... A Piedade está pouco à esquerda aqui, não aparece na foto, mas está pouco aqui. E a gente pode ver alguns detalhes do relevo, isso aqui é uma exploração antiga de dolomita, da Estramil, parece, que existe hoje, né, e que é próximo Isso aqui é dentro da sinclinal da Gandarela, né, que é a parte onde tem em cujo entorno está a maior parte da reserva de minério de ferro e que concentra a maior parte das reservas de água dessa região, que abastece tanto a bacia do Rio Piracicaba, né, a bacia do Rio Doce, quanto a bacia do Rio das Velhas, ao sul. Aqui é uma outra sequência panorâmica, só que é uma panorâmica de 180 graus, também desde a Serra do Curral, tá nessa direção aqui, que é o lado norte de Belo Horizonte, até... Desculpa.
de novo a região da Serra do Caraça e a Serra de Ouro Preto. Aqui são algumas imagens também da região da Serra da Cantareira. E só para terminar, esse aqui é o equipamento que a gente usa em campo. É o mesmo equipamento de estúdio, só que num setup diferente, né? A câmera é diferente, é uma câmera dobrável, é uma câmera mais portátil, mas o dispositivo de captura é o mesmo e ele é controlado por uma unidade de controle, que é essa aqui, né, montada, controlada através de um computador portátil, tem uma unidade de controle e bateria aqui, que armazena essas imagens. Aqui sou eu trabalhando em campo. Né? E aqui são alguns aspectos desse levantamento também, da região da Serra do Candarela também. Tá? Essa é a cachoeira do Viana, a cachoeira do Córrego do Viana, próximo a Riacima. São mais algumas imagens dentro do sinclinal. Os detalhes dos paredões de calcário, né, sobre a canga lá, onde tem presença de algumas cavidades de cavernas. E é isso. Só voltar para a apresentação aqui. Só para fechar a informação de contato, se vocês tiverem interesse nos trabalhos do laboratório ou no desenvolvimento dessa pesquisa, está o meu contato, o e-mail da universidade. Isso funciona no campus da Pampulha, no prédio da Escola de Belas Artes. Ok, é isso. Obrigado. Agradeço aí a exposição do Paulo e passo agora para a Natasha Gil Nunes, que vai falar para nós agora. Muito obrigado.